É com prazer que nos encontramos mais uma vez para um fórum permanente sobre genocídio e crimes contra a humanidade. Hoje, o tema é genocídio indígena, novas perspectivas para sua compreensão, e temos o prazer de receber aqui o professor Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira, bom, que já é da casa, já veio aqui algumas vezes, já deu uma palestra no ciclo passado, agora voltou para o nosso deleite. E, mesmo assim, eu apresento. Ele é professor de Direitos Humanos e de Direito Constitucional na Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui pós-doutorado pela Mediterranean International Center for Human Rights Research da Università Mediterrânea de Reggio Calabria, na Itália, com bolsa integral. É doutor e mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, especialista em genocídios e direitos humanos pelo International Institute for Genocide and Human Rights Studies, Zorian Institute, Toronto, no Canadá, membro do hall de especialistas da Academia Internacional dos Princípios de Nuremberg, professor convidado pela Faculdade de Serviço Social da Universidade Tecnológica de Nuremberg, Georg Simon Ohm, de 2020 e 2021, pesquisador selecionado para a Cátedra Otávio Frias Filho sobre Comunicação, Diversidade e Democracia, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em projeto conjunto com o jornal Folha de São Paulo, a partir de setembro de 2021. E autor do livro Genocídio Indígena no Brasil, Desenvolvimentismo entre 1964 e 85, da editora Juruá, de 2018. Como mediador, nós teremos o nosso colega Cássio Vinícius Coutinho Silva, que é graduado em Direito pelo Centro Universitário da Cidade em 2011, foi servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entre outubro de 2008 e fevereiro de 2012, da Justiça Federal do Rio desde 2012 e é pesquisador do Centro de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Só um aviso, todo mundo que entra pelo link já é contada a presença. Assim, não precisa colocar seu nome completo e dizer que está presente. Para fins de certificado, vocês já receberão. Porém, aos membros e às membras do CEPIM, mais tarde enviaremos um formulário para que possam preencher a presença, para a gente constar essa presença interna dentro do grupo de pesquisa. Então, sem mais delongas, professor Flávio, o espaço é seu. Por favor, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Mais uma vez eu cumprimento na pessoa da professora Maria Luísa Tucci Carneiro, a todos os componentes deste maravilhoso fórum que tem nos ensinado tanto nesses tempos que nós estamos vivendo, especialmente, mas por trazer também à tona assuntos que normalmente eram, talvez, esquecidos da maioria da população brasileira, que agora, por razões óbvias, voltam à tona. Cumprimento o meu querido amigo Felipe, a quem tive a honra de participar da banca na Universidade de São Paulo, de mestrado, hoje um colega de troca de ideias, e tenho a honra de receber o Cássio, a quem eu também cumprimento de forma mais sincera e efusiva possível, com todas as minhas homenagens. E a todas e a todos que estão presentes aqui, com a sua paciência, me escutar um pouquinho. Eu vou tentar passar para vocês algumas reflexões que saem um pouco daquele padrão quando se fala em genocídio à luz de uma convenção da ONU, aqueles aspectos técnico-penais que, para boa parte daqueles que se dedicam hoje ao estudo do genocídio, já não mais corresponde às necessidades e às novas dinâmicas dos cometimentos, dos genocídios, para falar de uma forma mais genérica aqui. Eu gostaria de estabelecer aqui um ponto de partida da seguinte forma. Quando eu mesmo comecei a estudar os genocídios, e eu ainda era adolescente, quando comecei a me interessar, quando li pela primeira vez um livro do Ben Abraham, da Comunidade Judaica de São Paulo, ele que passou anos nos campos de concentração, e era um livro muito dramático, chamado E o Mundo Silenciou, né? Eu vinha já de uma família que se dedicava a essa questão política dos direitos humanos, família de pessoas que foram exiladas, né? Eu tive um avô que foi deputado no Estado Novo,
desprezo, etc. Então, isso tudo me inspirava. Mas quando eu tomo contato com o Holocausto, e aqui eu tenho aqui a minha referência, que é a professora Maria Luísa, que eu já lia há muito tempo, muito antes de pensar em me dedicar a essas pesquisas, que eu comecei a perceber e a entender com o tempo que o Holocausto ele é tão gigantesco nas suas dimensões que não é possível entender o Holocausto sem que você desça aos detalhes, né? E é por isso, por que eu estou dizendo isso? Porque o Holocausto me mostrou que ele foi algo sem precedentes, dada a sua sistematização. Não vou entrar nesse, não é o nosso tema de hoje, mas ele é também o resultado de um percurso que vem dos processos coloniais, de certa maneira. Vamos lembrar aqui que os alemães, o Terceiro Reich, os nazistas, né, eles já vinham de alguns processos genocidários do início do século XX, por exemplo, na Namíbia, na África, né? Aliás, a Alemanha reconhece hoje isso como genocídio também, né? E esse ano ainda se manifestou novamente sobre isso. Pois bem, então é preciso compreender, e aqui é uma afirmação que eu vou colocar agora, e já vou compartilhar aqui, eu vou até começar já a compartilhar as telas, vocês me avisem, por gentileza, Cássio ou Felipe, se está aparecendo aí para vocês. Mas a questão do genocídio indígena, ela está conectada desde o início dos processos colonizadores, a esses processos que irão se verificar ao longo do século XX. Professor Flávio. Pois não. Não, só está compartilhando tela, não está partilhando nada conosco. Nada ainda? Só um minutinho. Vou aqui carregar novamente. E agora? Agora foi. Maravilha. Então está aparecendo bem para vocês, né? Pois bem. Então, como eu dizia, é exatamente a constatação do que ocorre com os povos indígenas ao longo da história nos permite estabelecer que as dinâmicas levadas a cabo com a chegada dos europeus às Américas, à África, à Oceania, seriam, de certa maneira, mantidas e desenvolvidas ao longo do tempo nesse caminhar dos processos genocidários. Então, vejam só, quando se fala em campos de concentração, ou nesse universo concentracionário, né, nós encontramos referências às reservas indígenas, como um modo de concentração de seres humanos. E isso será dito, segundo o historiador John Toland, eu separei a imagem aqui do trecho do livro dele, da edição brasileira, numa biografia que ele faz de Adolf Hitler. Isso será dito expressamente por Hitler, como as reservas indígenas das Américas serviam de exemplo, não é? Além dos campos de concentração criados pelos ingleses na Segunda Guerra dos Boers, na África do Sul, ainda no século XIX, como eram dinâmicas, modelos que iriam, de certa maneira, ser desenvolvidos, né? Porque nós sabemos que os campos de extermínio, de concentração do século XX ganharam em sistematização, né, aquela visão fordista aplicada à produção da morte sob o Terceiro Reich, né? Mas como a gente, infelizmente, encontramos... Né, Professor,
Professor, desculpa, só lhe interromper rapidinho. Não está em tela inteira. Tá só essa questão. Só um minuto aqui. E agora? Ainda nada. Mas dá para enxergar, não dá? Dá para enxergar, a gente consegue as caixinhas, só que fica um pouco difícil. Vou carregar aqui de novo a tela inteira. Agora vai. A terceira vencedora. Como se diz na Argentina, inclusive. Agora foi, não foi? Tela inteira? Nada ainda? Não. Não, professor. Vamos compartilhar a tela inteira. Vamos ver se está carregando. Vamos ver aqui se está carregando. Agora foi, perfeito. Muito agora bem. Foi. Tá, então vamos lá. Como eu dizia, então nós temos algumas dinâmicas, nós iremos observar, que vão inspirar o que nós encontramos em termos de experiência dramática, né, de extermínios ao longo do século XX e também século XXI. Mesmo na década de 90, tivemos ali os sérvios, né, criaram os rape camps. Então, esses universos concentracionários, até tem aqui presente o meu orientando, o Gershon, que estuda para o Rabinato, né, aqui em São Paulo, que trabalha com esse tema. Ele vai encontrar na questão indígena, na sua origem, algumas experiências às quais serão acrescentadas outras, não é? Que me levarão aqui a estabelecer algumas críticas sobre o modelo estabelecido no pós-45 pela Convenção para Prevenção e Repressão aos Crimes de Genocídio das Nações Unidas. Mas vamos primeiro aqui estabelecer, então, de quem nós estamos falando no Brasil, nos indígenas brasileiros, né? Dos povos indígenas desse nosso grande país aqui. Eram em torno, não há números exatos, mas eram em torno de algumas estatísticas são de 4 a 6, alguns até 10 milhões de indígenas, mas o número mais aceito no Brasil, em território brasileiro, é que aqui existiam cerca de 5 a 6 milhões de indígenas, não é? Para vocês terem uma ideia, a população de Portugal à época era de 1.200.000 portugueses, segundo o censo joanino realizado, né? Há dados que demonstram isso. Aqui entra uma outra consideração, como a tecnologia permitiu que algumas nações europeias, com populações bem menores que as populações indígenas nas Américas, pudessem efetivamente eliminar da história, da existência, povos aí inteiros. Se pensarmos aqui na América Espanhola, a situação não foi menos grave, né? Então, hoje, em torno de 5 milhões de indivíduos indígenas vivendo em território brasileiro, nós temos hoje em torno de 900 mil. Eu vou colocar, inclusive, para vocês, que o censo realizado em 2010 apurou em torno de 896 mil indígenas, 305 diferentes nações, 274 diferentes línguas no Brasil, e acrescentaria aqui, oficialmente reconhecidos, 114 grupos chamados grupos indígenas em isolamento voluntário, que vivem ali na Amazônia, na fronteira com outros países, e que buscam evitar o contato com a sociedade dominante, ou com o homem branco, entre aspas, né? Eu tenho receio de usar essas fórmulas muito genéricas para conceitos que são mais complexos, mas até porque eu sou da área jurídica, então, mas estou usando aqui, em sentido figurado, a expressão homem branco. E por quê? Porque pela tradição oral, eles sabem que o contato com a sociedade dominante
certamente resultará em morte, em extermínio, seja por doenças, seja por extermínio direto, né? Então, desde da década de 80, eu estou falando meados de 1987, mais ou menos, vigora a política do não contato com os povos em isolamento voluntário. Ou seja, povos acerca dos quais não se sabe o significado de pinturas, do corte do cabelo, a língua, muitas vezes. O contato, quando muito, é feito por aviões, via aérea, apenas para monitorar os seus trajetos rumo à floresta, enfim, para também checarmos se não houve alguma ruptura, né, genocidária, aqui eu vou falar desse conceito depois, sobre esses povos. Pois bem, eu quero só abrir aqui uma nota de rodapé, né? O projeto de lei 490 de 2007, agora ressuscitado sob o atual governo, permite, inclusive, a entrada nas terras onde vivem esses grupos em isolamento involuntário, muitas vezes autóctones, né? São grupos autóctones, mas esse projeto de lei ele tem dentre vários outros problemas, esta grave ameaça aos povos em isolamento. Vamos aqui estabelecer também algumas origens normativo-religiosas que conduziram a este processo ao longo do tempo, né? Cito aqui a bula Romanus Pontifex, de janeiro de 1454, quando o Papa Nicolau V permite e legitima as invasões, as conquistas, a submissão e a escravização dos, entre aspas, inimigos de Cristo. Nós já sabemos o que aconteceu nos 400 anos de Inquisição, com os judeus da Península Ibérica, com os indígenas, com aqueles que eram considerados inimigos da cristandade, não é? Essa bula ela é reforçada em 1493 pela Intercetera do Papa Alexandre VI, né, que reitera essa permissão, submissão de habitantes, a conversão à fé cristã, assim como aconteceu também em outras regiões do planeta. Do ponto de vista já da colonização brasileira, em 1757, um ato também se torna significativo neste caminhar dos povos indígenas do Brasil. É o chamado Diretório Pombal, né? Quando o Marquês de Pombal expulsa algumas ordens religiosas, os jesuítas, etc. E aí, né, começa, de certa maneira, a ser delineada aquela ideia da assimilação. Vamos aqui contextualizar a época, mas já havia ideia de que os indígenas, né, deveriam se tornar súditos da coroa, e aquele discurso devem viver como nós, aliás, um discurso até hoje, não raramente encontrado aí nas palavras de alguns políticos, né? Então, só que na realidade o que acontece, no seu livro O Povo Brasileiro, o Darcy Ribeiro fala bem disso, para quem não conhece ainda, eu sugiro que leia. Ele fala muito disso, né? Olha, é nesse momento em que os aldeamentos são tomados, né, pelos brasileiros descendentes dos portugueses, mestiços, negros libertos, inclusive o Darcy Ribeiro coloca lá o texto do texto do Diretório Pombal, e esses aldeamentos indígenas dão origem a vários bairros pobres hoje, na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Muitos são descendentes de indígenas e sequer sabem disso. Portanto, são 3 momentos importantes, né, nesse contexto todo. Eu queria também mencionar, ainda sobre a origem, né? Por que a nossa Constituição hoje fala em terras tradicionais? Por conceito jurídico constitucional, são aquelas terras existentes, pré-existentes ao próprio Estado brasileiro, né?
e sobre a qual os povos indígenas sempre mantiveram uma relação muito além de uma relação patrimonializável, individualizável, portanto, cosmológica, né? Eu costumo dizer que os indígenas não detêm a terra, eles são a própria terra. Essa presença, não é, também é discutida, nós temos alguns grandes nomes da antropologia que discutem, eu trago aqui o exemplo da nossa querida professora Nied Guidon, que encontrou vestígios, né, lá no Nordeste brasileiro, de até 40 mil anos, né, da presença do indígena no Brasil há 40 mil anos. Muito embora nós tenhamos aquela tese mais conservadora, mais aceita, da travessia, né, lá no hemisfério norte, dos povos vindos da Ásia, e que vão chegar ao Brasil por volta de 10, 12 mil anos, o que também não é pouca coisa, diga-se de passagem, né? Já falei desses dados aqui que eu estou colocando para vocês, do IBGE, eu só acrescento aqui que hoje os indígenas brasileiros ocupam em torno de 12,5% do território nacional, sendo que 57% desses 900 mil indígenas vivem efetivamente nas terras indígenas. Este dado é de 2010, né? Temos a impressão, aqueles que se dedicam mais ao estudo dos povos indígenas, ao indigenato, que esse número já cresceu. Mas vejam, o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, determinou ao governo que em 2022 realize o censo que deveria ter sido realizado agora em 2020. Não é? É muito importante. Mas se vocês quiserem um dado mais atualizado, eu sugiro a leitura do mapeamento feito pelo Instituto Socioambiental, o ISA, né, que em 2017 chega por uma pesquisa e com métodos próprios ao número de 715.213 indivíduos, 252 povos e 150 distintas línguas. Mas, embora os números sejam mais reduzidos, o próprio ISA explica que a metodologia foi diferente. Mas, se considerarmos estes números, talvez não tenha subido tanto assim o número, esse processo de crescimento dos povos, da presença dos indígenas no Brasil. Eu vou pular essa parte, que são muitos dados, depois eu encaminho a apresentação para vocês. Eu quero só fazer aqui um estudo comparativo. Eu tenho uma visão muito regional ou internacional, né? Eu acho importante sabermos, por exemplo, que o censo realizado agora, em 2020, nos Estados Unidos, coloca os nativos americanos em torno de 6 milhões, né, de indivíduos, 2% da população, enquanto aqui no Brasil nós temos 0,4%, se os meus cálculos não estiverem errados, né? O que normalmente estão, eu não sou nada bom em cálculos. E, além disso, temos cerca de 574 nações indígenas reconhecidas nos Estados Unidos, ainda que você pense em 10 ou 15 ou 20 indivíduos vivos, né? Nós temos no Brasil um caso de 2 indígenas que restam da sua etnia, e, portanto, 2 homens e decretado o fim dessa etnia, né? Isso acontece também aqui no Brasil. A Califórnia é o estado americano com maior população indígena, 757 mil. O Alasca, proporcionalmente, é o maior, possui a maior população relativa de nativos, né? Com 20% da sua população indígenas. Oklahoma é o estado norte-americano com maior número de indígenas em números absolutos, 523 mil. Oklahoma, aliás, né? Assim como Manhattan, são expressões indígenas. Eu recomendo a leitura do livro Enterra em Meu Coração, na Curva do Rio, que mostra como o governo norte-americano mantinha tratados impostos, né, com as nações indígenas norte-americanas e depois os descumpria. Cito também, aqui, só para dar um contexto mais amplo das Américas, o famoso caso das escolas residenciais indígenas do Canadá, que durante o século XX, até a década de 90, levava as crianças indígenas para as escolas,
para serem cristianizadas, proibidas de falar o seu idioma. Este é um ponto importante que eu quero ressaltar depois, a proibição do idioma nativo, né? Eu quero lembrar que a Constituição brasileira assegura o ensino do português bilíngue, associado, portanto, à língua nativa, e isso não é simplesmente considerado, né, pelo governo brasileiro. E aí, nessas escolas, as crianças indígenas canadenses eram abusadas, elas sofriam abusos físicos, violência sexual, o próprio etnocídio, sob o ponto de vista sociológico, eram proibidas de falar os seus... praticar sua cultura, né? Então, foi criado um fundo canadense de 72 milhões de dólares, 6.500 testemunhas foram ouvidas, o governo canadense, o Estado canadense, oficialmente pediu desculpas, vocês veem aí algumas imagens dessas crianças que sobreviveram, e 94 recomendações foram apresentadas ainda este ano, vejam vocês, visando a memorialização da história das escolas residenciais para crianças indígenas do Canadá. Quer dizer, o processo continua, embora hoje o Estado canadense tenha reconhecido o seu genocídio. Mas eu quero aqui entrar agora no contexto latino-americano. Eu acho muito interessante, se vocês me permitem, esta imagem. Deixa eu colocar mais uma flechinha amarela que vocês devem estar vendo aí embaixo, na base da imagem. Esta imagem é de uma igreja em Quito, no Equador, uma foto do século XIX, tirada pelo fotógrafo José Domingo Lazo. O seu neto ou bisneto, não me lembro, neto, encontra essas fotos alguns anos atrás e percebe que os indígenas eram apagados das imagens, né? Se vocês notarem bem aí, há um fantasma, entre aspas, ao lado deste senhor que aparece diante da igreja. É uma igreja branca, né? Então, o fotógrafo, ele retirava de todas as imagens da capital equatoriana todo e qualquer indígena, e nos seus registros escritos, a razão era que os indígenas traziam a impressão de sujeira para a capital, para a bela capital equatoriana. Por que eu estou dando esse exemplo? Estas fotos rodaram vários países, numa exposição, inclusive veio a São Paulo, no Centro Cultural Itaú, talvez algumas de vocês tenham visto a exposição, e que demonstra o apagamento, né, da historiografia, da presença indígena, culturas muito ricas, e que eu, pelo menos, eu tenho 53 anos, na escola eu não estudei nada sobre os povos indígenas, né? É como se a nossa história começasse efetivamente na Europa. Então, isso tudo que eu estou colocando aqui tem muito a ver com a questão do etnocídio. Por isso eu estou colocando, né? Essa aqui é uma visão geral dos povos indígenas hoje nas Américas. Eu tinha falado 0,4% no Brasil, o mapa aí apresenta 0,5%, mas vocês podem verificar a presença indígena nos demais países, né? Essa aqui é apenas uma imagem que eu queria passar para vocês sobre os indígenas em isolamento voluntário, a reação dramática deles quando vem o avião, né, sobrevoando. Os próprios antropólogos discutem muito sobre, mesmo se o contato apenas visual via aérea já não é muito invasivo, né? Os Yanomamis, que são povos conhecidos, que mantêm contato, buscam se isolar também, né? São apenas imagens para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Agora, como é que nós chegamos, então, nesta situação que eu considero, e imagino que vocês também, como uma clara situação de genocídio? Há algumas bases históricas, algumas bases pseudo-científicas, né, do final do século XIX, início do século XX. Também aqui entram alguns elementos na formação do Estado-nação, né?
povo, território. O Estado-nação tem esses componentes, como diz o Edgar Morin, inclusive, povo, território, a ideia de um mito glorioso do passado que nos une. Depois entra a questão da religião e do sangue, né? Então, se da Península Ibérica as vítimas que professavam a religião judaica eram obrigadas a se converter, se não queimavam na fogueira ou fugiram, vieram parar aqui em Recife também, de lá para Nova York, né? Participaram, inclusive, da fundação da cidade de Nova York, a literatura sobre isso hoje. Se lá o indivíduo se convertia e, de certa maneira, entre aspas, era salvo, e aqui talvez possamos discutir a questão dos cristãos novos, né? Meu nome é Leão, Pereira, Oliveira, Coelho, etc., como nós já sabemos, são os cristãos novos. Há um momento em que a questão do sangue também é envolvida nessa simbiose de ideias, né? Para que você seja identificada como nacional. Então, nós, quando chegamos ao Terceiro Reich, já não havia como, mesmo aqueles cristãos convertidos há 2 ou 3 gerações, foram abarcados pelas leis de Nuremberg e perseguidos, né, pelo regime genocida do nazismo. Agora, esta ideia da superioridade sobre outras etnias, raças, culturas, etc., ela vem da colonização. Inclusive, eu li um artigo publicado essa semana de um amigo meu que abordava a questão da Segunda Guerra Mundial, e ele dizia que os aliados eram democratas, né? Sim, se você considerar o regime nacional-socialista, o stalinismo, mas vamos lembrar que as potências aliadas na Segunda Guerra Mundial eram potências colonizadoras. Algumas dinâmicas de extermínio vinham desse processo colonial. Aliás, uma vez eu ouvi uma palestra do professor Boaventura, lá em Portugal, e ele dizia que a guerra foi mundial porque levaram os países colonizados para combater também, né? Também lembro aqui a posição do juiz indiano Radha Rabinopal no Tribunal de Tóquio, que absolve os criminosos de guerra japoneses, né? Houve uma grande polêmica sobre isso, porque ele dizia que Estados Unidos, Reino Unido eram potências colonizadoras. De qualquer maneira, a compreensão dessas dinâmicas colonizadoras é muito importante para entendermos por que até hoje, né, nós ouvimos no Brasil do século XXI, embora nada me surpreenda muito mais, mas, enfim, a gente tem que ressaltar isso, que os indígenas estão se tornando como nós, ou que eles têm que viver como nós, que o indígena que usa um celular, ele não é indígena, né? São discursos racistas, discriminatórios, né? Eu cito aqui o Pierre Clastres, né? E que vai mencionar esta raiz da colonização no genocídio indígena. Então, ele menciona como, pela extensão continental, porque, veja bem, se eu falei que no Brasil viviam lá, em média, 5 milhões de indivíduos indígenas, e eram cerca de 1.000 nações, hoje são, segundo o IBGE, 305, né? Eram mais de 1.000 nações. Na Europa, na América, nas 3 Américas, o que se tem é que mais ou menos viviam cerca de 80 milhões de indivíduos, né? Da América do Norte até a América do Sul. E aí, pela extensão continental, diz o Pierre Clastres, nesse seu livro, Arqueologia da Violência, pela queda demográfica que provocou, e eu quero também ressaltar aqui, quando as vítimas africanas eram sequestradas na África, trazidas naqueles terríveis navios negreiros, né? Nesse país que foi o que mais recebeu escravos, 4 milhões, entrando ali pelo cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi o porto por onde mais entrou escravos nas Américas, né? Quando as vítimas africanas começam a ser trazidas, já praticamente não existiam indígenas na costa brasileira. Eles haviam, sim, sido escravizados e exterminados, né? Depois, o Brasil, enquanto Estado,
vai caminhar rumo à sua marcha para o oeste, já no período Getúlio Vargas, e muito mais irá ocorrer. Mas vejam só, pela extensão colonial, diz o Clastres, pela queda demográfica, o genocídio dos indígenas americanos chama muito a atenção, né? E ele cita o Robert Jolin como aquele que formulou o conceito de etnocídio. E diz mais, é a realidade indígena da América do Sul que se refere à ideia de etnocídio. Não é? E esta ideia de etnocídio não foi incluída, abraçada pelos formuladores da Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio de 1948. E para a gente entender o porquê, há o famoso livro da Samantha Power, Genocídio, a retórica americana em questão. Ela menciona a negociação que houve, e certamente deve haver outras obras, outros documentos demonstrando isso, entre os vencedores da Segunda Guerra, porque não era interessante, não é? O que a Convenção de 48 reconhecesse o genocídio cultural. O Robert Jolin é citado aqui pelo Clastres, mas até estranho, porque o Clastres cita a obra de 2014 como Robert Jolin tendo criado esse conceito, mas o Rafael Lemkin, que todos aqui, aqueles que estão sempre aqui conosco no fórum, bem sabem, o Rafael Lemkin também cita o termo etnocídio na sua obra de 1944, lá no capítulo 9. Né? Ele coloca lá, outro termo poderia ser usado, eu fiz uma tradução livre, viu, pessoal? Vocês, por favor, desconsiderem qualquer imprecisão minha. Outro termo poderia ser usado para a mesma ideia, a saber, qual a mesma ideia? Ele estava falando do genocídio, a saber, o etnocídio, né? Composto pela palavra grega etnos, nação, e a palavra cid, matar. Quer dizer, o etnocídio é, para Lemkin, o genocídio cultural. Vamos pensar aqui, especialmente aos mais jovens que nos acompanham, o seguinte. Eu pergunto, e até eu já conversei isso aqui com o meu orientando Gershon, alguns anos atrás eu fiz ali um mochilão, né, pelo leste da Europa, e toda pequena cidade que eu parava na Eslováquia, eu encontrava uma sinagoga imponente, porém silenciosa, né? E conversando com as pessoas me diziam, a população judaica foi exterminada nessa cidade. Em algumas cidades, as sinagogas foram destruídas, né? Se vocês forem a Washington, no grande museu, é um centro de pesquisa maravilhoso, o United States Holocaust Memorial Museum, que produz muitos documentos importantes, há um portal de uma sinagoga que veio para as Américas, né? E que foi atacada na Noite dos Cristais Quebrados, a Kristallnacht, e você vê ali os ataques, né, ao portal, ele ainda ferido, né? Por que o Estado Islâmico também destruiu recentemente, durante a Guerra da Síria, as igrejas armênias cristãs, né? Os armênios foram os primeiros cristãos da história, ali, século 3 depois de Cristo, se eu não estou errado aqui nas minhas datas também. Por que se destrói um símbolo religioso que é também o símbolo da cultura de um povo? Povos milenares que muito contribuem com a humanidade. Porque é muito eficiente a destruição da cultura para fazer desaparecer um povo da face da terra. Não é? A partir do momento em que o indígena é trazido para uma cidade grande, e ele pode fazer isso, por que não? Por que não? Se torna um empresário e não segue mais alguns referenciais culturais seus, você talvez não identifique nele um indígena.
Entretanto, sabe-se que a destruição da cultura de um povo é, portanto, um caminho curto, rápido para fazer esse povo desaparecer. Lembrem que quando os nazistas invadem a Polônia, é proibido de imediato o teatro polonês. As universidades polonesas são fechadas, a língua polonesa fica proibida na produção de documentos oficiais. Eu lembro aqui a morte de 186 professores da Universidade Jagiellônica de Cracóvia, que foram reunidos por Hans Frank, o jurista nazista, né, que vai ser enforcado em Nuremberg depois, e todos levados para o campo de concentração Sachsenhausen. Era a destruição da cultura polonesa. Então, Lemkin, ele estabelece essa ideia, e vejam vocês, hoje estão sendo revisitados os documentos escritos deixados por Lemkin. Ele tinha a intenção, mas não teve tempo, ele morre em 52 ou 53, de escrever uma coleção sobre os genocídios nas Américas. E um desses volumes seria exatamente sobre os povos indígenas da América do Sul. Depois eu vou encaminhar essa apresentação, há uma linha do tempo que eu montei aqui sobre o genocídio, né? Mas eu queria só chamar a atenção para esse quadrinho abaixo, talvez vocês estejam vendo aí dinâmicas, né? Universo concentracionário. Há um texto muito bom de uma colega que lá na USP escreveu, ela vive hoje em Israel, daqui a pouco eu me lembro o nome dela, eu até indiquei para o Gershon, para o meu orientando, ela fala sobre as dinâmicas concentracionárias nazistas. E aquele texto dela me levou a pesquisar, de uma forma mais geral, as dinâmicas concentracionárias. Mas elas começam com as reservas indígenas, né? Que matavam pela fome, eu vou passar o próximo slide para vocês verem, e pelo combate desigual. E aí nós vemos os campos de concentração, criado na Guerra dos Boers, na Segunda Guerra dos Boers, ali na África do Sul. Aí o primeiro campo de extermínio é criado pelos alemães, mas mais de 30 anos antes do nazismo, quando os namas e hereros, né, são exterminados e aqueles que sobrevivem são mantidos até morrerem pela inanição no chamado campo de Ilha Shark, Ilha do Tubarão, Shark Island, que hoje é inclusive uma região turística ali na Namíbia. Há um documentário interessante no YouTube chamado Darwinismo Social, para quem quiser acompanhar esse capítulo. E lá eles são deixados para morrer pela fome. É considerado o primeiro campo de extermínio. Claro, não tinha aquela sistematização, né? A fábrica da morte, que é Auschwitz-Birkenau, por exemplo, mas é um precedente histórico. É por isso que eu trabalho muito com a memória. Eu fui da Comissão da Verdade de Osasco, sou do atual grupo de trabalho do DOI-CODE, estamos lutando aí para transformar o antigo DOI-CODE em memorial, porque a memória, para usar a palavra aqui do Santayana, ela impede o cometimento dos mesmos erros. Ou William Faulkner, né? O passado não é passado, ele sequer existe. Ou, para citarmos o maior pensador francês, Jean-Paul Sartre, né? O passado se impõe e nos devora. Portanto, o primeiro campo de extermínio é considerado aí de Ilha Shark. Aí viemos para uma nova dinâmica, os rape camps dos sérvios, né? A limpeza étnica. Eu debatendo aqui hoje sobre Carl Schmitt, numa aula pela manhã, como Carl Schmitt, numa obra sua de 1963, se não me falha a memória, né? Ele diz o seguinte, escreve lá, foi uma frase muito polêmica, né? Os valores superiores têm direito a eliminar os valores inferiores, né? Então, esse pensamento, Carl Schmitt nunca, em que pese, né, a importância de conhecer o seu pensamento, ele não escondia uma visão antiplural, antidemocrática, ainda que esse conceito pluralismo, multiculturalismo seja muito atual. Pois bem, então, depois nós teremos aí, eu encaminharei, como eu disse, a apresentação, e essa linha do tempo aí para análise crítica de vocês estará disponível. Aí eu cito a menção do John Toland, né? Diz lá, ao que Hitler afirmava, foi principalmente o estudo da história da Inglaterra
e da história dos Estados Unidos que o levou a conceber a ideia dos campos de concentração e que o convencera de que o genocídio era praticável. Hitler nutria admiração pelos campos de prisioneiros boers da África do Sul, que eu mencionei aqui, e pelas reservas indígenas, né? Onde se guardavam os índios no oeste norte-americano, né? Os métodos eficientes de extermínio, a fome e o combate desigual dos chamados peles vermelhas, né? Que o cativeiro não dominava. Portanto, nós já tínhamos, desde dos mecanismos da colonização, como diz a professora Catherine Hall, da Universidade de Londres, uma perspectiva hierarquizante das raças, não é? E notem, isso permanece em relação aos indígenas até hoje. Quando um ministro ou um ex-ministro diz eu vi os indígenas do iPhone, o que se está colocando é exatamente um discurso que, na sua essência, considera que as etnias indígenas jamais teriam acesso, ou não devem, ou não têm o direito de ter acesso a esses avanços tecnológicos, a menos que abandonem a sua identidade indígena. É o caso de você perguntar de volta para um sujeito desse, né? Se ele ainda usa telefone do início do século para poder falar com um parente no norte do país, né? Ou se ele deixou de ser branco por causa disso. Então, essa visão, esse pensamento permanece. Vou aqui fazer um recorte de gênero também. Quando eu estudei no Canadá, porque lá eu tive o aprofundamento da minha formação sobre genocídios, na Universidade de Toronto e com o Instituto Zorian, né? Eu recebi uma bolsa armênia para estudar lá. Eu entrei em contato com uma professora chamada Andrea Smith, que tinha publicado um livro chamado Genocídio e a Violência Sexual contra as Mulheres Indígenas, né? E ela diz no seu livro como o corpo das mulheres indígenas, isso acontece no Brasil também, inclusive com as mulheres africanas, né, que eram violentadas pelos senhores de escravos, era considerado violável, porque os povos indígenas eram considerados impuros, né? Isso está lá no livro dela. Quero também fazer um outro paralelo, estabelecer, que é a questão, e aqui vejam bem, eu estou fazendo uma comparação dinâmico-histórica, né? Vejam uma outra autora, a Carol, acho que é Keikel que pronuncia, britânica, ela escreve um livro que me pareceu muito interessante, e isso me foi entregue, esse trabalho me foi passado também na Universidade de Toronto, comparando os objetivos da marcha para o oeste norte-americano com a marcha nazista para o leste da Europa, cuja coluna teórica, vamos assim dizer, do nazismo, recebia a denominação de Lebensraum, né? A busca pelo solo sagrado, que fornecesse para aquela tal imaginada raça ariana, né? Os alimentos de que necessitavam, etc. Então, a Keikel, essa autora, ela menciona, compara o projeto da América do Norte, na marcha para o oeste, né, como elemento central para compreender o imperialismo, o colonialismo e também o próprio genocídio. E como isso se repete, né, durante a Segunda Guerra Mundial, em que a ideia, efetivamente, de Hitler era levar colonos, né, os chamados Volksdeutsch. Então, alemães de outros países, que viviam em outros países, eram chamados para retornar ao Terceiro Reich e colonizar essas terras. Eram, efetivamente, as vítimas das comunidades judaicas e de outras minorias indesejadas pelos nazistas, tinham o seu negócio tomado, entregue a alemães. Não é? Então, essas dinâmicas possuem um traço comum, não é?
E no Brasil, nós tivemos a nossa marcha para o oeste no Brasil, não é? Eu cito aqui rapidamente, há um mapinha aqui, né, depois para ter um resumo, mas a marcha para o oeste, ela tinha no Brasil, ela é inspirada durante a Segunda Guerra Mundial, né? É aí que, durante a Segunda Guerra Mundial, essa ideia de nações mais desenvolvidas ocupar territórios inexplorados, menos desenvolvidos, entre aspas, e aqui eu coloco entre aspas, porque civilização e barbárie são elementos que se misturam, são ideias que se misturam, né? Volto a citar o Edgar Morin, na sua obra Cultura e Barbárie Europeias, cito o professor canadense Christopher Powell, para quem quiser ler um livro, Barbaric Civilization, muito bom sobre isso, né? E nós vamos aqui para a expedição Roncador Xingu, e aí os irmãos Vilas Boas vão surgir na nossa história, né? E cujo objetivo era exatamente explorar zonas não ocupadas, entre aspas, buscar a fronteira do mundo civilizado. Então, notem que as dinâmicas, elas efetivamente vão gerar, também aqui no Brasil, assim como ocorreram em outros continentes, a criação de um terreno propício à continuidade de um extermínio que começa em 1500, com a chegada dos europeus, né? Mas a história do Brasil já existia antes, e continuará até os dias atuais, como nós podemos ver. Eu quero só essa imagem que eu quero mostrar para vocês é de um menino indígena, foi primeira capa do Sunday Times em 1967, quando o famoso relatório Figueiredo é publicado, e eu já vou falar disso. Qual é a crítica que eu gostaria de trazer para vocês, né? Primeiro, a visão lemkiana era uma visão muito mais ampla, muito mais ampla. E notem que Lemkin publica o seu livro em 1944, portanto, pouco tempo antes da guerra acabar, e ele vai ao tribunal de Nuremberg, frequenta o julgamento de Nuremberg, e ele pedia muito, olha, vocês usem pelo menos o termo genocídio, ainda que não seja um crime tipificado, né? Ele consegue, em 9 de dezembro de 48, um dia antes da aprovação da Declaração Universal, a aprovação dessa convenção lá em Paris, para a prevenção e repressão ao crime de genocídio, né, da ONU. Mas ela restringiu demais, né? Antes mesmo desta convenção de 48, as Nações Unidas, em 1946, aprovaram uma resolução de número 96, né? E que dizia o seguinte: os estados, os países das Nações Unidas deverão aprovar uma convenção para prevenir e combater o genocídio por razões étnicas, raciais, religiosas, nacionais, políticas e outras causas, e por outras causas. Só que a Convenção da ONU, por conta de uma pressão norte-americana e soviética também, que não queria saber, não queria o regime de então, né? Não queria ouvir falar de genocídio por razões políticas e por motivos óbvios, né? Vamos lembrar que os soviéticos mataram 20 mil oficiais poloneses na floresta de Katyn, quando dividiram a Polônia com Hitler. E aí, a convenção vai ser restrita. E aí, um outro detalhe que eu gostaria de colocar para vocês: a necessidade da prova da intenção. O dolo específico na linguagem técnico-penal. É o dolo do dolo. Eu tenho que provar que o criminoso perpetrador tem efetivamente a intenção de fazer desaparecer. E isso é muito difícil, porque uma situação é o Holocausto. Os nazistas registraram tudo. Eu recomendo aqui, novamente, aos mais jovens que ainda não tiveram oportunidade e que se interessam por essas pesquisas, quando forem a Berlim, visitem o Lago Wannsee. Lá é uma região nobre, antiga região nobre prussiana, né? Muitas mansões de militares prussianos que viviam ali, e numa mansão, em janeiro de 42, é realizada a famigerada Conferência de Wannsee, quando Eichmann redige atas
que sobreviveram à Segunda Guerra, provando que o Terceiro Reich tornou política de Estado o extermínio. As fotos, os registros dos campos, mas os demais genocídios praticados após o Holocausto, evidentemente que não foram ou não são registrados dessa forma. Não é? Então é muito difícil você provar a intenção, né? O dolo específico. Isso está mudando um pouco hoje, eu vou mostrar aqui. Né? Então há uma insuficiência desses parâmetros das Nações Unidas. Ao meu ver, é clara essa insuficiência, né? Não sem razão, os genocídios continuam a ocorrer, inclusive sob outras formas contra os indígenas. Né? Vou aqui adiantar. E aí o Rafael Lemkin, vejam a frase de Lemkin no seu livro, né? A essência do genocídio repousa na tentativa da destruição de uma nação, de um grupo étnico, por distintos meios, implicando a negação do direito de existir de grupos humanos inteiros. Então, o Lemkin, ele coloca de uma forma muito mais ampla as dinâmicas do genocídio segundo a sua visão. Um voto interessante, certamente, o nosso querido professor Casella, o Capella também devem conhecer bem, o voto do juiz brasileiro da Corte Internacional de Justiça, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, quando participou do julgamento do caso Croácia versus Sérvia, em 2015, ele vai apontar outros caminhos para a intenção como elemento subjetivo para provar o crime de genocídio. Ele vai dizer a intenção de destruir, né, também pode ser aferida, identificada pelas evidências apresentadas, mesmo que não seja uma prova direta. Exigir evidência direta da intenção, do elemento subjetivo, da intenção genocida, não está de acordo com a jurisprudência dos tribunais criminais internacionais, já que esta intenção pode ser inferida dos fatos e circunstâncias. Então, aqui, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade traz uma nova perspectiva. Esse voto não foi vencedor, foi vencido, mas é um voto... Aliás, quem me passou esse voto na época foi a professora Silvia Steiner, que me encaminhou, embora ela mesma me disse, olha, eu sou uma penalista, não concordo muito com isso, mas para mim é absolutamente sensata essa posição do professor Trindade. E aí, eu cito aqui uma penalista, a Alicia Gil, uma grande penalista espanhola, citada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu como genocídio o massacre dos Yanomamis em Hashimu, em 1993. A Alicia Gil coloca o seguinte, então, se nós formos construir uma represa que vai inundar uma terra tradicional, né? E o governo tenta tirar os indígenas que se recusam a sair, e o governo resolve construir a usina assim mesmo, não é? Ora, ele não está assumindo um risco que ele criou de extermínio de uma cultura, além do extermínio físico? Porque Lemkin dizia, o genocídio não é apenas o extermínio físico. Isso está lá no livro dele. E, portanto, para Alicia Gil, é um genocídio. E eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Não tenho a menor dúvida. Então, nós entramos aqui num âmbito da discussão da visão relacional. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? E aqui eu vou buscar dois autores, né? O Georg Simmel e o Norbert Elias, que trabalhavam muito essa questão relacional. Aliás, salvo engano meu, eu preciso até confirmar, o Norbert Elias foge do nazismo também, né? Ele era de religião judaica, ele era judeu e foge também, né? Daquele terrorismo de Estado implantado pelo Hitler e as suas gangues, né? Pois bem, pela visão relacional, todo grupo humano, toda cultura
possui dinâmicas naturais e próprias de invenção e reinvenção, né? Então, cada interação entre os membros deste grupo nascem, inovam e são e assim por diante, né? Vou dar um exemplo muito banal, me permitam, para ficar bem compreensível isso, né? Hoje todo mundo usa o celular. Há 20 anos atrás, ninguém usa. O celular era uma raridade, né? Quando alguém aparecia com o celular na rua, nós mudamos os nossos hábitos, né? Quando se dá uma ruptura sobre sobre esses desenvolvimentos relacionais naturais, é que se tem um genocídio. Então, vamos dar um exemplo em relação à escravização dos povos africanos, né? Os colegas e amigos e amigas que são descendentes, né, que têm ancestrais africanos, muitos não conseguem localizar a sua origem. Temos agora um programa de DNA que está aos poucos identificando. Por quê? Porque na medida em que essas vítimas eram sequestradas na África e submetidas àquele terror, né, que foi o regime escravagista, um regime econômico cruel, havia uma ruptura clara entre a sua existência e essas raízes. Isso deixa muito claro que havia ali, para uma visão relacional do genocídio, e por isso é o que chama a nossa conversa de hoje, novas reflexões, né, para trazer aí novos paradigmas, é considerado genocídio, né? E isso acontece efetivamente com os povos indígenas. E aí o Lenkin vai dizer: a destruição das fundações para a existência econômica de um grupo de cidadãos conduz à paralisação do seu desenvolvimento, incluindo um retrocesso. O declínio do nível de vida cria dificuldades para cumprir os seus requisitos culturais e espirituais. Então, aqui eu entro com outro exemplo. Eu sou muito ligado, né, aos Krenaks em Minas Gerais. Faço ali alguns trabalhos com a Shirley Krenak, o Douglas Krenak. E quando se deu o rompimento de Mariana, o Rio Verde foi destruído, que eles chamam de Watu, ou Watu, né? Para os indígenas, o rio é vivo. As montanhas são seres vivos. Não sem razão, a Nova Zelândia hoje considera o rio sagrado dos maores, o Wanganui, como um rio qualidade jurídica para entrar na justiça e acionar quem tocar nesse rio sagrado. A mesma coisa agora ocorre em Bangladesh, na Índia e, salvo engano meu, aqui na Colômbia e no Peru, né? Pois bem, então, a partir do momento em que o rompimento de Mariana destrói o Rio Verde, que não era só um rio para que os membros daquela comunidade pudessem ter o seu lazer, era um laboratório, era uma escola, onde as crianças aprendiam a pescar, onde os rituais sagrados eram desenvolvidos. Então, há uma complexidade muito maior nessas estruturas relacionais que eu menciono. Para o Lemkin, né, o genocídio implica na desintegração da cultura, da língua, dos sentimentos nacionais, e aqui eu uso o termo nacional sob um conceito sociológico, né, a autoidentificação pela língua, pelos hábitos, pela crença, etc. Liberdade, a saúde, a dignidade. Vejam, todos esses referenciais colocados por Lemkin como alvos próprios de um processo genocida são hoje elementos sob risco para os indígenas brasileiros sob o seu atual contexto. O Martin Shaw, que estuda o genocídio sob uma perspectiva sociológica, ele também afirma isso. Olha, é muito importante que nós recuperemos a visão de Raphael Lemkin sobre o genocídio, né? Para que haja efetivamente um estudo sério, e não apenas limitado à matéria penal, né? Muitos autores, inclusive, a ideia de genocídio, mesmo falando em Lemkin,
ignorando, ou pelo menos negligenciando, esses aspectos muito importantes aqui da visão, né? Quer dizer, e ele afirma, eu até citei aí o livro, né? What is Genocide, do Martin Shaw. Ele é britânico, mas hoje, salvo engano meu, ele está em Barcelona, é isso mesmo, ele dá aula em Barcelona. O Raphael Lemkin, diz ele, não pensou no genocídio apenas como uma violência organizada, que é também, né? A violência organizada, sistematizada, os Einsatzgruppen dos nazistas, as câmaras de gás, os guetos, claro que eram estruturas organizadas, e a expressão talvez máxima, né, da máquina de morte. Mas há outras dinâmicas não tão organizadas assim, eu poderia dizer, né? Olha o que o Shaw fala do Lemke, a destruição econômica, né? Os norte-americanos tomaram as terras indígenas e aí obrigaram a ter a sua gleba de terra, individualizando. Não é esta a visão cosmológica das nações indígenas, né? Ameaça a existência de uma coletividade, a própria ordem social. Lenkin também diz que ele alertou para isso. Não se pode estabelecer uma visão restrita, limitada, míope do processo genocida, né? Nós podemos e temos que pensar num plano coordenado de diferentes ações que visem a destruição. Vejam a expressão, por isso eu grifei de azul aqui no slide, das bases essenciais da vida desses grupos humanos. Eu quero só mencionar, para fechar a minha exposição, que a Comissão Nacional da Verdade, em 2014, demonstrou que 8.350 indígenas foram comprovadamente assassinados pela ditadura. E não porque faziam parte necessariamente, poderiam até fazer em alguns casos, mas não faziam parte necessariamente de grupos de oposição de esquerda armados. Não. Morreram porque eram indígenas, porque eram considerados obstáculos ao desenvolvimentismo. Exatamente a mesma visão que existe hoje. Não é? E quero só fazer um paralelo, já que os brasileiros têm, muitas vezes, a capacidade de se impressionar e se sensibilizar com histórias que vêm da Europa, mas pouco, que também devem ser sempre consideradas, né? Eu tenho uma visão universalista de tudo, mas, aliás, eu me considero muito mais universalista do que um brasileiro, efetivamente. Eu me sinto muito mais ligado às questões universais, mas, vejam, é praticamente o mesmo número dos meninos, a partir de 12 anos, assassinados pelos sérvios no genocídio de Srebrenica, 8.300, né? Eu trabalho lá também com alguns sobreviventes de Srebrenica, devo estar indo para lá daqui a uns 2 ou 3 anos, estamos acertando essa viagem. Na ditadura brasileira, 8.350 indígenas comprovados. Nós nunca saberemos. Então, não são 400 ou 500 mortos e desaparecidos, porque os indígenas também são indígenas cidadãos brasileiros, né? É importante que se diga isso. Temos hoje a questão do marco temporal, mas isso a gente pode discutir depois no debate. Rapidamente, 1% das propriedades agrícolas é dona de quase metade da área rural brasileira. Estou citando isso porque dizem que há muita terra para pouco indígena no Brasil. Isso é mais um discurso discriminatório e claramente etnocida, não é? Não sem razão, nós temos aí 97 mil proprietários rurais, donos de 21,5% do território brasileiro, enquanto 572 mil indígenas, né? Eu estou aqui colocando a manchete da matéria, ocupam pouco mais da metade desses 21%, 12% a 13% do território. Então, são discursos que efetivamente nos trazem algumas reflexões. Eu gosto muito dessa imagem da Mona Lisa, porque nos leva a pensar sobre uma visão multipluricultural, né? Portanto, o genocídio é muito mais
do que comumente se diz, especialmente em relação aos povos indígenas. Eu termino aqui as minhas considerações, espero ter contribuído com vocês, estou aí aberto às críticas, perguntas e troca de ideias. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Lembro mais uma vez que todos podem ficar à vontade para enviar mais perguntas no chat. E eu vou começar a ler algumas que serão agora formuladas ao professor Flávio Bastos. As primeiras perguntas foram feitas por seu xará, chamado Flávio Dias. A primeira é: professor, os ataques ao Islã também são uma tentativa de genocídio? São uma forma de subjugar uma cultura milenar que sobrevive até os dias atuais? Segunda pergunta: professor, mesmo diante do fascínio de Hitler sobre campos de concentração para justificar sua metodologia de extermínio, onde devemos enquadrar a evolução da espécie humana, humanismo, empatia, e como a sociedade deve se prevenir de demagogos dessa magnitude nos dias atuais? Então, eu vou responder bem objetivamente, aí o Flávio me corrige se eu não tiver esclarecido. Em relação aos muçulmanos, né, foi a primeira parte da questão. Se é um genocídio ou não, dependerá dos elementos que compõem a dinâmica. Eu vou dar um exemplo aqui. Mianmar, recentemente, foi palco de um genocídio, ao meu ver, claro genocídio, vejam bem, praticado por budistas, em relação aos Rohingya. Né? Os Rohingyas são uma minoria muçulmana e hoje, se eu não estou errado, o maior campo de refugiados do mundo fica em Bangladesh, exatamente onde vivem os Rohingyas. E aí você tem um claro genocídio. A dinâmica, viu, Flávio, ela não vai mudar. Por exemplo, o Estado Islâmico, uma visão fundamentalista sunita ou arabista, que vem lá do Wahhabi, que era o pensador talvez o mais fundamentalista de todos, né? Que pregava um retorno a uma leitura primitiva, vamos assim dizer, do islamismo, persegue os cristãos armênios, também os yazidis, que tinham uma simbiose de religiões ali, né? Os nazistas, que se diziam cristãos, né? Embora, ao meu ver, de cristão não tinham nada, né? Vão fazer o que fizeram na Segunda Guerra Mundial. Então, a questão o objetivo de fazer desaparecer um grupo humano da face da Terra, se você pensar numa perspectiva penal, por razões étnicas, raciais, religiosas ou nacionais, e por uma visão sociológica, que é o que falta, né? A destruição da cultura, e não necessariamente o extermínio físico. A destruição das bases econômicas para que os indígenas se tornem, por exemplo, mão de obra barata ou escrava, nas grandes cidades ou nas fazendas, né? Os quilombolas também, e assim por diante. A segunda parte da questão envolve o que é que falta, talvez, né? É empatia, né? O ser humano, por alguma razão, ele vê o que é diferente como ameaça, né? E aí vem aquele mito que é passado atavicamente, né? De pai para filho, de tataravô para o tataraneto, o nacionalismo, né? O seu povo, a sua raça, o sangue, né? Qual é o lema da extrema-direita hoje? Blood and Soil. Há um grande livro do Ben Kiernan, um grande estudioso do genocídio, chamado Blood and Soil, né? Então, esses mitos, que, ao meu ver, são falsos, né? O nacionalismo, ao meu ver, é uma forma de você odiar pessoas que você nunca viu na vida e acreditar em histórias que você não tem nenhuma prova de que aconteceram, né? Eu acho que entram nesse pacote de causas aí. Eu não sou um sociólogo, mas certamente nós teríamos aqui uma via. A última parte da pergunta é que eu não me lembro. Cássio, se você puder me recordar. A última parte da pergunta foi exatamente o Flávio perguntando como a sociedade se prevenir de demagogos dessa magnitude nos dias atuais. Ah, sim. Eu não tenho dúvidas, e hoje de manhã, ao discutir Carl Schmitt, né, falei exatamente sobre isso. É muito importante que as instituições democráticas sejam fortalecidas, não é? Nós já sabemos que a velha cartilha do salvador da pátria,
do populista, do mentiroso, a gente sabe onde nós chegaremos. Quando nós tivemos um recente presidente eleito num país da América do Sul, e ele chega numa grande avenida aqui em São Paulo e diz assim, farei uma limpeza. Quando eu ouço o termo limpeza em política, eu fico arrepiado. Não se usam certos termos em política. Então, fortalecimento das instituições democráticas. Né? Eu acho que esse é um caminho seguro. Perfeito, muito obrigado, professor. Imagina, estou à disposição. Ok. Ainda dá tempo de ler mais uma pergunta. Essa foi feita pela Carla Mustafa. Professor, a violência contra povos originários ocorre desde o período colonial, mas mesmo após o período de redemocratização ainda temos casos graves de violações de direito. A justiça de transição seria uma alternativa para lidar com a questão? Eu não tenho dúvidas. Os povos indígenas estão em luta há 521 anos. Ora, essa luta se torna mais intensa, ora menos intensa. Né? Essa foi uma grande dúvida que eu tive no doutorado. Que capítulo eu vou abordar no meu recorte? Né? Aliás, o meu querido professor Arthur Capella, que está aqui presente, foi da minha banca de doutorado. Ele me espremeu bastante, mas eu consegui sobreviver às questões que ele me colocou, como sempre, brilhantes questões. E aí, quando você pensa em ataques aos povos indígenas, vamos fazer um recorte mais próximo aqui, né? Ditadura. Em 67, um ministro do interior chama o procurador Jader Figueiredo e fala o seguinte, Jader, roda esse Brasil, porque o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, criado em 1910, inclusive com o Marechal Rondon, que fez uma boa gestão no começo ali, ele está envolvido com denúncia de tortura, espoliação, massacres com fazendeiros. Daí saiu um relatório de 7.000 páginas, que é o relatório Figueiredo. Né? O relatório Figueiredo está disponível no site do Ministério Público Federal, para quem quiser conferir, e já há obras sobre ele. Ele pega fogo nos anos 2000, reaparece 90% íntegro. E o que ele narra? Ele narra entrega de brinquedos com vírus da varíola para crianças indígenas, ele narra incêndio nas estruturas indígenas, as malocas, as ocas. Se vocês procurarem no Google o Intercept e colocarem lá The Intercept, aquela usina do Sul, a Itaipu, Guaranis, vocês vão ver as fotos do departamento jurídico de Itaipu, depois de ter ateado fogo nas casas dos Guaranis e os expulsados à bala, tirando fotos, sorrindo. Né? Há dinâmicas claras aqui, genocidas, né? De tirar da terra e colocar fogo, porque ao longo da história sempre se colocou fogo nas estruturas do povo oprimido, etc. Então, esse relatório mostra ainda bombardeio de aldeamentos. Os Waimiri e Atuari foram quase extintos para passar a BR-174 e com a construção de Balbina. Né? Belo Monte, recentemente. Né? E assim por diante. Então, sempre estiveram sob ataque. E aí a justiça de transição, ela tem, das suas 5 fases, né? Apuração da verdade histórica, apuração da memória histórica, que é diferente de verdade histórica. A verdade histórica é o fato objetivo. A memória histórica é a narrativa dos fatos a partir de múltiplas fontes, não apenas o discurso oficial. E aí vem a punição dos perpetradores, a reparação simbólica dos povos vitimados e a reformulação das instituições democráticas. Aliás, tem a ver com a pergunta do Flávio. E vejam, há 3 semanas, a FUNAI foi condenada por uma decisão do TRF, porque foi criado um campo de concentração na terra Krenak, em Minas Gerais, o chamado Reformatório Krenak, que reunia ali indígenas de várias línguas, etnias de todo o Brasil, né? Portanto, um universo concentracionário específico, com indígenas de várias e diferentes línguas, que não se falavam, passando fome, sendo torturados, alguns mortos, no Reformatório Krenak. Eu recomendo o documentário,
desenvolvido pelo Ministério Público Federal, com a colaboração da desembargadora federal Inês Virgínia, que trabalha muito a questão do genocídio cultural, chamado Guerra Sem Fim, está lá no YouTube, né? Portanto, a justiça de transição é essencial, né? Que, aliás, é o tema que eu vou falar daqui a pouco lá para os argentinos. Como não houve justiça de transição ainda, né? E isso leva anos, gente. A Alemanha não começou a colocar um memorial em cada esquina logo depois da Segunda Guerra Mundial. Analisem o chamado Projeto Rosenburg. Coloquem no Google The Rosenburg Project. Como a Alemanha também aprovou lei de autoanistia pelos juristas nazistas que na Alemanha Ocidental ocuparam o Ministério da Justiça no Castelo Rosenburg. Só depois da queda do Muro de Berlim é que isso veio à tona e foi apurado pelo professor, meu amigo, o professor Christopher Safferling, lá de Nuremberg, junto com o professor, que se não me falha a memória, lá de Potsdam. Então, os países lutam para enfrentar os seus passados. O Brasil está seguindo o seu ritmo, né? Tem muita gente boa aqui trabalhando para isso. Pode fazer mais perguntas, ainda dá tempo. Ok. Então, eu vou passar para mais algumas que nós recebemos. Temos algumas feitas pela Karen Marcelo. Ela diz: boa tarde a todos. Professor, tenho duas perguntas. 1. Havendo a letra H no artigo 7º do Estatuto de Roma, onde se tipifica a perseguição a grupos em razão de sua cultura, há a necessidade de uma tipificação ampla de genocídio com etnocídio ou já estaria abarcado? Outra pergunta. A julgar a proibição do uso de idioma e expressões culturais na Polônia após a invasão nazista, o senhor considera que a política franquista com relação aos bascos, galegos e catalães durante todo o período ditatorial pode ser considerada um genocídio / etnocídio? Opa, duas boas perguntas, hein? Olha, vamos lá. A primeira, a colega citou o artigo 7º do Estatuto de Roma, não é? Me corrija aí, querido Cássio, por favor. A letra H, acho que do artigo 7º. Exatamente. Então, aí trata-se de crime contra a humanidade. Muito provavelmente. Cássio, enquanto eu falo aqui, se você puder me corrigir se eu estiver errado, o artigo 7º do Estatuto de Roma trata do crime contra a humanidade, se eu não estou errado. Me permita, a minha colega que me perguntou, eu vou citar aqui o professor William Schabas. O Schabas é canadense, mas dá aula em Londres, e deu aula há muito tempo na Universidade de Galway. Aliás, agora em julho eu fiz um curso lá de novo. Ele foi meu professor no Canadá e agora reencontrei com ele em julho agora, num curso de verão. O Schabas vai dizer o seguinte: olha, o crime contra a humanidade é o crime de genocídio alargado, estendido. Até porque as consequências são as mesmas, né? O crime contra a humanidade tem nessa expressão a sua raiz, aquele documento famoso, quando o professor Heitor mencionou aqui, naquela brilhante aula que ele nos deu, quando ingleses, franceses, norte-americanos, russos publicam um documento exigindo do Império Otomano o fim do extermínio dos armênios, né? Então, o crime contra a humanidade, ele não tem as restrições do tipo legal penal do genocídio, né? Então, para muitos, você não pode comprovar que há um genocídio, mas muitas vezes você comprova que a dinâmica é um crime contra a humanidade. Aliás, eu ouvi isso. Quando eu queria defender que havia um genocídio na ditadura brasileira contra os indígenas, um professor lá da Alemanha olhou para mim e disse: não vai dar certo. Você tem que falar em crime contra a humanidade. Mas como há o componente sociológico da terra indígena, que inviabiliza a continuidade da cultura, eu acho que deu para demonstrar. Então, você vai chamar de genocídio se você, numa perspectiva penal, se você conseguir enquadrar naqueles estreitos limites, né, do artigo 6º. Esse sim cuida do genocídio no Estatuto de Roma. O que eu acho muito difícil, a grande maioria das situações vai ficar fora. Eu vou dar um exemplo aqui, o Camboja. Entre 1975 e 79,
o Khmer Vermelho, um grupo ultra-radical comunista, que queria implantar o projeto chamado Sociedade Zero, mata 1/4 da sua população. Se você usava um óculos, você era considerado intelectual e morria. Não é? Era uma sociedade agrária que eles queriam implantar. As pessoas escondiam que falavam outro idioma, porque senão você era um burguês e tal, né? Aquele negócio todo. Por razões políticas. Então você não conseguia enquadrar na Convenção de 48 o que era claramente um genocídio, né? Tivemos o Tribunal do Camboja, aí tardiamente foi realizado. Então, eu acho que trabalhar com a ideia de crime contra a humanidade é uma via interessante nesses casos, né? E com relação à segunda parte da questão, Cássio, se você puder me recordar também. Pronto, liguei o microfone. Ela pergunta sobre a política De Franco, sim. É... Eu acho que sim. É preciso Isso, analisar com calma. galegos. É preciso analisar com calma. Vocês sabem que a Espanha é hoje o país do mundo, é o segundo país do mundo com maior número de valas comuns, né? Porque depois de vencer a Guerra Civil Espanhola, o Franco continuou exterminando, né? Se vocês vão ali perto ali de Madrid, no Vale dos Caídos, que ele construiu com trabalho escravo para se auto-eternizar, né, num monumento gigantesco. O corpo dele foi tirado ano passado por ordem da Justiça Espanhola. Ali foi um trabalho escravo, né, dos republicanos presos. Eu lembro também que muitos desses catalães e os republicanos em geral fugiram para a França, combateram o nazismo e foram os primeiros presos em Mauthausen, na Áustria, um terrível campo de concentração e de extermínio. Há até um filme, O Fotógrafo de Mauthausen, eu recomendo, né? As fotos foram usadas no julgamento de Nuremberg. Pois bem, quando você tem o componente étnico, a depender da dinâmica do fato, você pode sim aproximar do crime de genocídio. Mas isso requer, eu não posso falar de forma genérica, nós teríamos que estudar algum caso em concreto ali, mas que Franco sempre teve os catalães como inimigos mortais, teve, né? Não há dúvida sobre isso. Bom, me chamaram, né? Falar da Catalunha? Tô brincando. O Felipe é um especialista. Dado o avançar da hora, eu agradeço as outras perguntas. Desculpem por não conseguirmos passar essas perguntas ao professor. Só rapidamente, como o professor Flávio ele tem uma palestra agora em um outro evento, eu passo para considerações finais para o professor Arthur Capella e depois para os demais organizadores. Obrigado, Felipe, pela palavra. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Flávio, desculpas por ter chegado atrasado no início da sua palestra. É sempre uma honra e um prazer ouvi-lo e aprender com você. Eu estava numa outra reunião, então não consegui sair de uma reunião. Nesse mundo pandêmico, a gente fica em reuniões, não sai do lugar, a gente fica em várias reuniões. Então, peço desculpas encarecidamente. É sempre um prazer ouvir, uma alegria desde os tempos que nós éramos colegas lá no Mackenzie. Então, é sempre muito bom e instrutivo conversar com você. Eu acho que da sua fala, do que eu peguei, enfim, entre muitas vezes que já tive a oportunidade de ouvi-lo falar sobre o tema, então, né, em conversas informais, cafés, bancas, etc., é sempre riquíssimo, mas eu gosto muito quando você retrata o papel, né, o caráter do genocídio como um processo, então, como série de ações, organizadas ou não. Acho isso particularmente importante quando você possa a questão da restrição conceitual e a disputa de civilização, quando se mostra que se adota um conceito reduzido de genocídio, para algum dentro de uma certa tradição jurídica, né? Quando se menciona aqui que valoriza alguns elementos e desvaloriza outros por uma questão de não só de conveniência de lógica penal, mas uma lógica racionalidade civilizatória. Mas eu digo isso tudo porque um texto que você cita na sua fala, e é um texto que eu acho muito interessante e que tem a ver com essa reflexão, a ideia do genocídio do Clastres. Esse texto do genocídio do Clastres, ele é não só inspirador, tudo que o Clastres escreve é inspirador, pelo menos eu entendo assim, e quando ele diz sobre o genocídio,
Eu gosto muito da fala que toda a sociedade é etnocêntrica, mas só uma delas é etnocida, a civilização ocidental. Claro, ele está provocando, ele está construindo, ele escreve esse texto em 66, etc., principalmente civilização europeia, né? Então, acho bem, não estou dizendo que seja a única experiência, mas eu gosto muito dessa reflexão que você associa, pelo menos na sua fala, do genocídio como um processo complexo, organizado ou não, e que se inspira nessa reconstrução na chave linkiana, quando você parte da ideia do clastres, né, do etnocídio como a base para a consideração de outras questões. Então é só um comentário, não tem como fazer perguntas, é só um aprendizado mesmo, mas é uma maneira de dizer que é sempre muito... apesar do tema ser completamente pecaminoso e horroroso, é sempre muito bom e instrutivo ouvir você falar sobre esse tema, quanto eu sempre aprendo, anoto muito, e mais informações que eu sempre coloco nas minhas reflexões. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido amigo, é uma alegria estar com você novamente, e quanto eu aprendi com você, né, nesses últimos anos, nas nossas conversas, nossos debates. Muito obrigado, professor Arthur Capello. Então, sem mais delongas, passo a palavra à professora Maria Luísa. Por favor, professora. Obrigada, Felipe. Professor Flávio, como sempre, aprendemos com você também, né? Eu acho que é uma troca, que esse diálogo e troca de conceitos e de abordagens, eu acho que é a parte rica deste fórum, né? Que abre esse espaço para estudos e análises multidisciplinares, né? E eu sempre falo que eu falo do meu lugar, é a historiadora falando, né? E gostei muito da tua abordagem com relação ao genocídio indígena, e eu tenho insistido muito na questão do tempo de longa duração, né? Quer dizer, eu acho impossível estudar o caso tanto do genocídio indígena como dos negros, né, durante a escravidão, a não ser por um tempo de longa duração, né? Aliás, essa é a abordagem que eu fiz quando eu apresentei aqui a minha palestra sobre o Holocausto, genocídio singular, exatamente pela singularidade das manifestações antissemitas a longo prazo, né? Você chegou a citar a questão da pureza de sangue, tanto na Espanha como em Portugal, e eu queria lembrar que eu faço uma análise no meu livro Preconceito Racial em Portugal e Brasil Colônia, onde eu recupero a aplicação da pureza de sangue aos indígenas, né, que começam, tem até um quadro que eu uso muito nas aulas, pelas manuelinas, passando pelo Código Sebastiânico e chegando nas Filipinas. Quer dizer, nesses 3 períodos, né, nós temos os indígenas considerados como impuros de sangue, mas aí tem uma diferença que eu acho importante para os nossos ouvintes aqui no caso, né, que essa discriminação ela se faz pautada num conceito teológico, né, os fundamentos da pureza de sangue até o século final do XVIII são teológicos, né, e então eles são discriminados não enquanto raça, mas e sim pela religião, que é considerada uma heresia, né, do ponto de vista da ideologia católica. Então, eu acho que essa distinção é muito importante, né, quando nós falamos num genocídio de longa duração e os interesses, tanto pela posse de terra, como também como mão de obra, que é o mesmo caso dos negros, né, durante a escravidão, enquanto mão de obra barata ou mesmo gratuita, vamos dizer assim, né? E a outra questão que eu acho importante, que você também tocou, e acho que tem uma pergunta aqui da Ruth Goldenberg, que também fala sobre a banalização do termo genocídio, né, que, principalmente agora, durante a pandemia, né, quer dizer, tudo vira genocídio. Então, acho muito importante que a gente tenha em mente essa distinção, quer dizer, o que é genocídio, a questão do crime de responsabilidade, que eu acho que o governo Bolsonaro peca exatamente por essa parte, não é? E também a aplicação do termo holocausto, né? Que é o único, é um genocídio singular, e aí eu vejo a diferença, que também já foi falado aqui, com relação ao genocídio armênio, né? Enquanto o protótipo do genocídio moderno.
Então, pela sua fala, eu acho que fica muito claro, né? Quer dizer, esse genocídio de um tempo histórico prolongado, né? de longa duração, e, por outro lado, há o conceito de genocídio, né? Quer dizer, nem tudo é genocídio. A questão eu tenho estudado muito e trabalho muito também com a Espanha, sobre guerra civil espanhola, né? Quer dizer, até que ponto nós podemos aplicar ao governo franquista a questão da palavra, o conceito do genocídio, né? Então, eu acho que todos esses temas são muito interessantes, até mesmo para colocar em discussão e trazer novas abordagens sobre a aplicação do termo genocídio, né? E a questão, eu queria lembrar dos povos indígenas, é muito interessante o trabalho que nós temos feito também, e acho que isso carece ainda de pesquisas maiores, sobre as imagens deixadas pelos viajantes e pelos fotógrafos, né, sobre as populações indígenas no início do século XIX e XX. Né? Essas fotografias hoje são provas testemunhais, né, de que muitas dessas tribos que foram desenhadas, vamos dizer assim, por Écuyer Florence ou por Debré, Rugendas, né, durante a expedição Langsdorff, por exemplo, vou citar alguns. Ou então os primeiros fotógrafos europeus que estiveram nas regiões da Amazônia, principalmente, né, esses registros são hoje testemunho de que muitas dessas tribos não existem mais. Né? Eu queria sugerir a vocês a expedição científica que foi feita, né, em nome do governo da Espanha, e que um dos registros do fotógrafo da expedição foi exatamente uma tribo que ele registrou a última criança que ele testemunhou ter sobrado, vamos dizer assim, não é, de uma matança, de um massacre muito grande. Esse material está no livro que o Leyer publicou há 2 anos atrás, não é, sobre índios no Brasil, vida, cultura e morte, né, que exatamente a questão da morte retoma essa trajetória, não é, das matanças, dos massacres das populações indígenas. Então, te parabenizo, eu me identifico muito com a tua abordagem de longa duração, né, e aguardamos o texto para o futuro livro nosso, né, de 2021 agora. Muito Vai obrigada, ser uma honra. Flávio. Vai ser uma honra. Obrigada. Muito obrigado, querida professora Maria Luísa. Saiba que a professora é uma referência para mim há muito tempo, viu? Sempre foi. E eu fico muito feliz em ouvi-la. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Professor Paulo. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Professor Flávio Bastos, Cássio Coutinho, muito obrigado pela sua palestra. Flávio, pela mediação, Cássio. Cumprimentar também os co-organizadores, professora Maria Luísa Carneiro, professor Arthur Capella. Faço minhas as palavras dos colegas, cumprimentando. O tema é pesado, é triste, mas a gente não pode deixar de registrar o teu entusiasmo. Então, quanto você vive, quanto você exprime as tuas ideias, e tem um monte de outras informações que você vai concatenando à medida que expõe, é sempre muito estimulante ouvi-lo, e é muito grave a situação exatamente de um genocídio que, depois de mais de 500 anos, continua acontecendo. Então, eu faço sempre o reparo que a tipificação do conceito jurídico tem que ser precisa, mas em relação aos povos indígenas, eu entendo que o genocídio está perfeitamente configurado, por elementos, inclusive, que você trouxe há pouco, Flávio, e é exatamente o desmonte intencional de políticas de proteção dessa minoria, levando a situações comparáveis ao que foi feito em outros processos colonizadores brancos em outros países, em outros momentos da história.
Então, eu sei que você tem um compromisso em seguida, não vamos abusar do nosso palestrante e tal. Mais uma vez, muito obrigado, e com certeza podemos esperar contar com a continuação desse diálogo, e é exatamente a nossa proposta, que seja um fórum permanente e que tenha continuidade nas discussões, porque, infelizmente, o problema do genocídio dos povos indígenas e da violência sistemática contra a população negra jovem do Brasil são problemas em curso e que têm de ser enfrentados, têm de ser discutidos, têm que ser trazidos reiteradamente, porque isso continua acontecendo embaixo dos nossos olhos e, na medida em que nos calamos, com a nossa conivência. Então, obrigado pelo alerta, pelo trabalho que você nos trouxe e pela continuação que a gente possa fazer juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Borba Casella. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com o professor. E outra referência, claro, né? Quem estuda genocídios no Brasil não tem como não ter o professor Paulo Borba, a professora Maria Luísa, na estante, né? Se não tem pessoalmente, tem que ter na estante. Então, sempre os tive, viu? E também por tabela com o Capella, quando tomávamos os nossos cafés, né? E conversávamos sobre direito internacional, com o Heitor Loureiro, lá no nosso livro sobre o genocídio armênio, 100 anos, que tem sido um sucesso, esgotou, né? Então, eu estou muito feliz, eu fico honrado, e o que eu puder contribuir com esse nosso fórum aqui, podem contar comigo. E muito obrigado, e me perdoem sair assim, mas agora eu vou até Buenos Aires, né, virtualmente. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Flávio. Não vou lhe prender mais. Agora só passo informações para os demais. Muito obrigado mais uma vez, professor Flávio, pela presença e pela palestra. Então, vou me despedir. Obrigado. Parabéns, Flávio. Nos vemos. Boa viagem. Então, obrigado à presença de todas e todos, obrigado aos demais organizadores e ao mediador Cássio Coutinho. Apenas antes da gente encerrar de vez, eu queria só avisar que já está dentro do site da ESA OAB São Paulo possível para se fazer matrícula para a próxima palestra daqui a 15 dias. O genocídio negro no Brasil é a temática. Então, por favor, corram lá no site, façam inscrição, será bastante interessante. E, com um detalhe, essa palestra será às 4 horas da tarde. Então, ela será um pouquinho mais cedo do que, 1 hora mais cedo do que o nosso tempo normal, meia hora mais cedo do que a palestra de hoje. Então, por favor, até na próxima palestra, eu já vou avisar que teremos abertas inscrições para palestras de novembro e a palestra de dezembro. Então, é isso. Muito obrigado novamente à presença de todos e todas, obrigado à presença dos co-organizadores, os professores Arthur Capella, professora Maria Luísa e professor Paulo, e nos vemos em 15 dias, então. Até lá. Obrigado, professores.